O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: ele está com o demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e eles dizem: é um comilão, beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, ele nos desvela, ele desvela o nosso coração, mostra que existe no nosso coração, no coração do homem e da mulher pecadores, uma profunda má vontade em se converter, em mudar de vida. Existe, e se nós formos sinceros, nós iremos ver esta atitude presente, às vezes com mais intensidade, às vezes com menos intensidade, mas esta atitude, esta postura presente no nosso coração, isto é, uma relutância em mudar de vida. Existe uma tentação de querer conciliar o inconciliável, isto é, nós queremos crer em Deus, nós queremos a amizade com Jesus Cristo, mas existe uma tentação de concomitantemente continuar com uma amizade com o mundo. Isto é impossível, porque não podeis servir a dois senhores. Nós não podemos querer ser amigos de Deus e amigos do mundo, né? A exemplo de Nossa Senhora, nós devemos seguir, isto é, uma amizade com Deus e uma inimizade com o diabo. Porém, inimizade entre vós e a mulher, entre a sua descendência e a dela. Então precisa existir no nosso coração esta inimizade com o diabo, e nós precisamos, fortificados com a graça de Deus, pagar o preço, isto é, arcar com as consequências de sermos amigos de Deus e, consequentemente, inimigos do mundo aqui entendamos, do mundo mau, do mundo de pecado, do diabo com as suas obras. Pois bem, mas existe então no nosso coração essa tentação de querer conciliar, então nós não nos deixamos mudar com facilidade, e é exatamente isto que o Evangelho de hoje, nessa linguagem figurada, nos apresenta. Jesus diz assim: com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Isto é, o contexto aqui é de crianças birrentas, chatinhas, que uns dizem assim: vamos brincar disso, não quero, vamos brincar daquilo, não quero também. E as brincadeiras que Jesus aqui apresenta são tocar flauta. Então existia essa brincadeira entre as crianças, de tocar flauta, e uns tocavam flauta e outros dançavam, e com isso eles se divertiam. E a outra brincadeira era brincar de velório, isto é, nós vamos
entoar lamentações. Você pode dizer, brincar de velório, crê em Deus Pai, mas entenda, vamos aqui entrar no contexto da época. O que era um velório no ambiente de Jesus Cristo? Era um cenário bem interessante, porque existiam as carpideiras. Quem eram as carpideiras? Eram mulheres pagas para chorar nos velórios, porque um velório em que não se chora o defunto, aquele defunto não era amado. Então vinham as carpideiras, e é claro que elas não podiam chorar de uma maneira contida, né? Elas eram pagas, elas tinham que mostrar serviço. Então elas choravam, elas batiam no peito, elas se lamentavam. E imagine então uma criança quando ia para um velório e ela via aquela cena tragicômica de pessoas chorando, batendo no peito, se lamentando, balançando o corpo. Então elas com certeza imitavam isso em outras ocasiões. Então diziam, vamos brincar de velório. Eu choro, eu me lamento e você se comove. E aquelas crianças diziam, e as outras diziam, não quero. Quer dizer, nem queriam brincar de alegria, tocar flautas e dançar, nem queriam brincar de tristeza, de chorar e se lamentar, e a outra se comover. E Jesus diz, esta geração é como estas crianças. Isto é, nós nos tornamos como que insensíveis. Nada nos tira da nossa situação de amortecimento, anestesiados, indiferentes. Nada parece que move o nosso coração. E aqui, meus santos, nosso Senhor, Ele mostra o quê? Que existe uma culpabilidade nessa indiferença, nessa mornidão espiritual. Então nós, durante o tempo do advento, somos chamados a pedir a Jesus que Ele nos faça quentes. Não queremos ser frios, mas também não queremos ser mornos. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, cheios do amor de Deus, cheios de zelo de Deus. Nós queremos ser decididos por Deus. E se você percebe que você não quer, queira querer. Diga na sua oração, e diga isso, meu santo, minha santinha, cotidianamente, todos os dias. Jesus, eu te peço a graça de um amor fervoroso. Eu te peço a graça de um amor generoso. Eu te peço a graça de um amor profundo, que eu não seja um católico meia boca, um católico que não comete grandes pecados, mas que não ama profundamente. É como um marido que ele não trai a esposa, ele é fiel, ele não tem outras mulheres, mas ele não se importa com ela. Ela pode estar chorando e ele nem pergunta, o que é que está acontecendo, meu amor? Por que você está triste? Ele não pergunta. Ou ela está muito feliz e ele também não pergunta, por que essa felicidade? Não, ele não se importa com ela. Ele está preocupado com os seus afazeres, com as suas coisas do dia a dia, mas ele é fiel. Ele não atrai com ninguém, mas percebe que ele também não a ama. Então aqui Jesus, Ele quer nos chamar a um amor fervoroso. Nós precisamos amar de verdade nosso Senhor, e não ser como essas crianças indiferentes e apáticas, que não se comovem com coisa alguma. Nós precisamos olhar para o mundo, e a nossa contemplação do mundo deve nos levar a querer amar mais a Deus. Olhamos o mundo e vemos que o mundo zomba de Deus. O salmo de hoje, ele diz assim, Salmo 1, é muito bonito esse salmo, diz assim, feliz é todo aquele, você pode ver que existe uma ordem crescente, feliz é todo aquele que não anda conforme o conselho dos perversos,
que não entra no caminho dos malvados. Primeiro anda, depois ele já entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Percebe que há aqui um crescimento na maldade. Alguém que anda com os perversos, depois que entra no próprio caminho dos malvados, e depois ele vai se sentar junto aos zombadores. Então diz aqui a palavra: feliz é quem não faz assim, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita noite e dia sem cessar. Então aqui fala então deste último, o último grau da maldade é o que? É entre aqueles que junto aos zombadores vai sentar-se. Aquele que anda, vamos lá, que anda no caminho, que anda conforme o conselho dos perversos, mas tem um pior: aquele que entra no caminho dos malvados, e tem o pior, aquele que vai se sentar junto aos zombadores. Pois bem, o mundo atual, meus santos, ele se sentou junto aos zombadores, porque nós vemos o quanto o mundo zomba de Deus, as pessoas zombam de Deus. Isto é, o mundo não se deu por satisfeito de expulsar Deus da sua casa, de expulsar Deus da sua criação, mas o mundo agora zomba de Deus. Isto é, você pode, e você é até de alguma maneira louvado quando você falta com respeito a nosso Senhor. Você pode dizer que Jesus Cristo é homossexual, você pode dizer que Jesus Cristo é viciado em pornografia, e isso os meios de comunicação dizem que é arte. Você pode dizer que a Virgem Maria é uma mulher trans, e o mundo vai dizer que isso é digno de louvor, que é arte. Você pode colocar, por exemplo, imagens da Virgem Maria, dos santos, de Jesus, na frente de calcinhas e cuecas, e as pessoas vão dizer que isso é arte, que é muito bonito. Isto é, Deus é desrespeitado, e os seus santos, os mandamentos de Deus, de você tomar o nome de Deus em vão, isto é, de você não ter respeito com as coisas santas, e isso é visto como algo bonito. Um homem nu que entra com a imagem de Nossa Senhora cobrindo a sua genitália, e depois que vai ralar aquela imagem e destruí-la, e isso é uma manifestação de arte. Enquanto se nós falarmos mal do pecado, isso é crime. Isto é, zombar de Deus é arte, é louvável. Mas se você zombar do pecado, não, isto não pode de maneira nenhuma. Você percebe que os valores são mudados. São Paulo diz lá na carta aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, de Deus não se zomba. Mas qual é a atitude do mundo atual? Do pecado não se zomba. Você pode colocar Jesus, uma imagem, uma pessoa representando Jesus, e o diabo pisando, machucando, batendo em Jesus, que as multidões aplaudem. Eu não sei se vocês não se espantam com isso. É espantoso que o mundo aplauda, ache muito bonito isso, essa manifestação artística. Mas se você disser que a união de dois homens é pecaminosa, você pode ser preso, porque isto é homofobia. Se você disser, por exemplo, que o aborto é o assassinato de uma criança no ventre da sua mãe, você está usando uma linguagem de ódio, um discurso de ódio, porque você está levando ao desrespeito àquela mulher que tem direito sobre o seu corpo. Você não pode falar mal. Imagine por esses dias
Umas feministas foram para a praça pública tomar pílula abortiva. Estavam grávidas, estavam ali em público, matando as crianças nos seus ventres, e as pessoas aplaudiam a liberdade de matar um inocente. E se você critica isso, você pode ser processado, até mesmo preso, porque você não está respeitando o pecado e a maldade. Você vê a ideologia de gênero com todas as suas aberrações, e se você falar mal disso, você pode ser preso. Você diz, gente, você pode zombar de Deus e de tudo que é sagrado, mas se você falar mal dessas atitudes, você será processado e preso. Percebe, meus santos? E diante disso, diante de um sinal claro, de um crescimento do império do mal, porque o diabo sabe que pouco tempo lhe resta, diante disso, qual é a atitude dos cristãos? Indiferença. Isto é, a mesma atitude aqui, dessa geração que Jesus diz, são como crianças que tocamos flauta e elas não dançaram, entoamos lamentação, choramos e elas não entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Isto é, ficamos inertes, quando deveria despertar no nosso coração um zelo ainda maior, porque quando a maldade cresce, qual deve ser o remédio? O amor. Nós precisamos crescer então ainda mais no nosso amor, na nossa dedicação a Deus, na nossa fidelidade a nosso Senhor, nas nossas convicções. Precisamos ser mais católicos ainda, para que a luz brilhe nas trevas. Mas não, nós olhamos para os cristãos e vemos tanta indiferença. Mas também nós podemos olhar o que? Tantos cristãos no mundo que estão sendo perseguidos, que estão sendo caluniados por causa da sua fé, cristãos que vivem clandestinamente porque são cristãos, cristãos católicos que podem ser presos se pegos participando da Santa Missa, cristãos que estão derramando o seu sangue por causa de Cristo, sendo mortos, decapitados, queimados, enforcados, fuzilados. E qual é a nossa atitude? Indiferença. Quando diante então de tanto heroísmo, nós deveríamos então começar a pedir a nosso Senhor que Ele nos conceda a graça do amor presente no coração dos mártires, de dizer, meu Deus, eu quero te amar como os mártires. Eu quero estar disposto, Jesus, a, se necessário for, perder tudo para te amar. Mas se nós não rezamos, se nós não levamos estas realidades para a nossa oração, nós apenas, quando disso temos notícia, ouvimos e o nosso coração continua indiferente do mesmo modo. Você está ouvindo, você tanto ouve aqui a maldade, como também ouve a grandeza, a beleza da santidade. E a pergunta é, você vai dizer o quê? Você vai ver a maldade e vai continuar do mesmo jeito. Você vai ver a beleza da santidade e você vai continuar do mesmo jeito? Isto é, você precisa então, vendo a maldade, repudiá-la no seu coração e pedir a Deus que lhe dê forças para lutar contra ela. E quando você vir a beleza da santidade, pedir a Deus a graça de amar dessa maneira, de modo que quando você entrar daqui a pouco na fila da comunhão, você vai receber Jesus, e não dessa maneira indiferente, morna, fria, mas que você receba Jesus, volte para o seu banco e diga, Jesus, eu sou tão pequeno, mas eu te peço a graça de te amar muito. Jesus, eu sei que eu já desperdicei tantas graças tuas, mas eu te peço a graça, Jesus, de crescer em generosidade, para que eu te ame cada vez mais. Eu te peço, Senhor, faz de mim, tão pequeno, tão pequena, uma pessoa que te ame muito. E aí você vai pedir esta graça que você pede a Deus neste momento, você vai começar a aplicá-la
nas situações concretas da sua vida, para que você viva a sua fé e para que você pague o preço pela sua fé nas circunstâncias concretas da sua vida. Mas se você não reza, como é que você vai suplicar a Deus a graça de que você necessita para ser um católico de verdade? Meus santinhos, nós precisamos ser católicos de verdade, não católicos meia boca, que não querem mudar de vida, que querem continuar assim, mornos, querendo conciliar aquilo que não dá para conciliar. Isto é, um namoro desregrado, e você acha que com um namoro desregrado assim, você continua católico tranquilamente, com um casamento em que você é um marido horrível, você é grosseiro, você é indiferente, você é mal educado, você é uma esposa que não quer se sacrificar pelo seu marido, que se nega a ele muitas vezes por pura má vontade de se entregar no altar do sacrifício, de fazer isso por amor a Deus. Então, você no seu matrimônio, se você não procura se santificar, você não será uma boa católica, um bom católico. Você que é um contratestemunho lá no seu trabalho. Então nós precisamos de católicos, de católicas que testemunhem a sua fé, de sacerdotes, que sejam sacerdotes no altar e lá fora, na igreja e no mundo. Mas nós precisamos para isso rezar e suplicar a Deus a graça, senão, pouco a pouco, sem percebermos, nos tornaremos anestesiados, indiferentes, inertes, com um coração insensível, como o coração dessas crianças a quem Jesus compara a sua geração. São como crianças para quem tocamos flauta e elas não dançaram, entoamos lamentação e elas não bateram no peito. Veio João Batista, que não comia e nem bebia, que jejuava, e eles, como não queriam mudar de vida, diziam que tem um demônio. Vem Jesus, que come e bebe, que vai ao encontro dos pecadores, e eles que não querem mudar de vida dizem o quê? É um beberrão, é um glutão, amigo dos pecadores. Quer dizer, eles não querem mudar de vida e vão encontrar a justificativa tanto no exemplo como no outro, tanto numa situação como noutra, porque querem continuar na sua mesmice, na sua postura morna e insensível, fria, um coração frio e fechado para nosso Senhor. Nós olhamos, meus santos, e vemos esse esfriamento nos homens e mulheres de igreja. Nós vemos doutrinas estranhas sendo pregadas por líderes da igreja. Nós vemos aquilo que Nossa Senhora, lá em Fátima, já tinha falado, dessa apostasia da fé, que haveria um abandono da fé, de que muitos abandonariam a fé e que haveria na igreja uma confusão de doutrinas, de ensinamentos, de modo que bispo contra bispo, cardeal contra cardeal, confusão no clero. E nós vemos isso acontecendo, que nós podemos ver isso acontecendo hoje. E qual é a nossa postura? Continuamos do mesmo jeito, indiferença, não queremos mudar de vida, não queremos olhar os sinais dos tempos e dizer, eu preciso mudar de vida, eu preciso sair dessa indiferença, porque o Senhor está me dando a graça de ver tudo isso, para que eu possa mudar, porque senão, aquela palavra de nosso Senhor, e quando o Filho do Homem voltar, Ele encontrará fé sobre a terra? Será que o Senhor então encontrará fé sobre o meu coração? Meus irmãos, termino esta reflexão com a primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Isaías, capítulo 48. O Senhor novamente diz isso para nós: se tivesses observado os meus mandamentos. Isso que o Senhor disse para o povo de Israel, o Senhor diz para nós. Se você, eu vou ler
esse mesmo versículo de uma outra maneira: se você observar os meus mandamentos, a sua paz será como um rio. Isto é, mesmo em meio às dificuldades da vida, você terá paz, porque você está na minha amizade. O Senhor não nos promete tranquilidade neste mundo. Eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Mas se nós estivermos debaixo dos mandamentos de Deus, nós teremos paz no coração, mesmo que lá fora haja guerra. Se você observar os meus mandamentos, a sua paz será como um rio, e a sua justiça, a sua santidade, como as ondas do mar. Se você observar os meus mandamentos, a sua santidade será como as ondas do mar. A sua descendência, aqui vem o sinal de bênção, a sua descendência será como a areia do mar, e os filhos do seu ventre como os grãos de areia. Este nome, o seu nome, não desaparecerá, nem será cancelado da minha presença, não será retirado do livro da vida. Peçamos a Deus, meus santos, peçamos a Deus esta docilidade. Enquanto na primeira leitura Deus se lamenta da falta de docilidade do povo, que não ouviu os mandamentos de Deus, nem os obedeceu, e Jesus no Evangelho reclama da falta de docilidade daquela geração, que era como crianças birrentas, que não queriam mudar. Peçamos a Deus então o dom da docilidade. Peça agora mesmo, peça a Deus o Espírito Santo, para que coloque no seu coração esta docilidade de quem se deixa guiar, de quem se deixa mover pela vontade de Deus, de quem está disposto a mudar os planos e a mudar a vontade, se esta for a vontade de Deus, de quem está disposto a aceitar a vontade de Deus, porque você é dócil, você não está apegado aos seus pressupostos, mas você com docilidade se deixa guiar pela vontade de Deus, que mesmo que possa às vezes ser difícil, é sempre a melhor. Agora no ofertório, quando o pão e o vinho forem ofertados, oferte o seu coração. Diga: Jesus, dá-me um coração dócil, um coração que se deixe guiar pela tua vontade. Você que vai comungar, quando você receber a Eucaristia, diga: Jesus, dá-me um coração como o teu, dócil. O coração de Jesus foi sempre dócil ao Pai. Mesmo quando a vontade do Pai se manifestou difícil, Jesus disse: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Quando você voltar para casa, durante o dia de hoje, nessa sexta-feira, que você peça, e peça por intercessão de Nossa Senhora, dos santos que foram dóceis a Jesus, peça o dom da docilidade. Se você hoje, que aqui na paróquia é dia de adoração, se você vier em um outro momento para adoração ao Santíssimo Sacramento, que você se coloque diante de Jesus, diga: Jesus, retira do meu coração toda a rebeldia, retira do meu coração toda a revolta, e eu te peço, Senhor, a docilidade de aceitar a tua vontade, de amar a tua vontade, de me deixar amorosamente guiar pela tua vontade na minha vida, porque nisto consiste a minha felicidade. E aí, meu santinho, você de verdade desejando isso para você, você estará preparado a interceder, pedindo esta graça pelos seus, por aqueles por quem você reza. Que nosso Senhor misericordiosamente nos conceda esta graça que imperfeitamente a Ele pedimos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.